E aí, galerinha do oitavo ano, professor Douglas aqui, vamos para a nossa quarta aula. Então a gente vai falar hoje de volume de sólidos e unidades de medidas volumétricas. O que é bem? Então, para entender esse conceito, a gente vai usar um problema, igual a gente usou para entender o conceito de área. Então a gente tem dois potes para colocar o sorvete. Qual pote cabe mais? Então, olhando um pote de cima aqui, ó, a gente tem esse tamanho, 50 por 40 e 50 por 20. Bom, a gente aprendeu lá que para a gente saber quanto vale essa área aqui de dentro, né? E aqui é a mesma coisa, né? A gente tem que calcular, multiplicar a base pela altura, né? Nesse caso que é um retângulo. Então, vou fazer aqui, ó, 50 vezes 40. Então, 50 vezes 40 é a área dessa figura, né? Bom, aqui isso é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 10 vezes 10, certo? Porque 50 é 5 vezes 10 e 40 é 4 vezes 10. Então eu só separei isso daqui em multiplicações diferentes, né? Essa seria a mesma coisa que resolver essa conta, só que eu prefiro fazer isso de cabeça. Então 5 vezes 4 é 20, vezes 10 vezes 10. Tá. 20 vezes 10 dá 200. E vezes 10. Beleza, igual a área. Então, a área aqui, né? 200 vezes 10 dá 2.000. Para esse caso aqui, a área é 2.000 centímetros quadrados. Beleza, vamos calcular a área desse outro aqui, né? Então, a gente tem que um valor é 20, o outro é 50. Então, vai ficar 20 vezes 50 é igual à área. Bom, isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 10 vezes 10. Bom, 2 vezes 5 é 10. Aí 10 vezes 10 vezes 10. Bom, 10 vezes 10 é 100 vezes 10. A área. Então, 10 vezes 100. Então, essa área dessa outra figura aqui, né? É 1.000 centímetros quadrados. Então, a gente olhando assim, a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar que essa figura, né? Essa daqui. Eu vou pintar a área dela de verde. É menor do que a outra figura, que eu vou pintar a área aqui de amarelo. Então a gente pensa que essa que tem a área amarela é maior. E, portanto, cabe mais sorvete. Mas vamos dar uma olhada aqui nelas, olhando por outra perspectiva, né? Então, se a gente olhar elas de outro ponto de vista, né? Antes a gente estava olhando de cima, agora a gente está olhando elas de frente, meio de lado. O que vai acontecer, né? Ó, a gente tem outras faces, né? A gente tem. Na verdade, antes a gente estava olhando ela inteiramente de lado. Agora a gente está olhando um pouco de cima, né? A gente estava olhando ela. Seria como se fosse pegar ela no armário, assim. Ela tá aqui no armário, você vai e olha ela de frente. Agora você tirou ela de dentro do armário e está olhando ela assim, né? Para saber qual que cabe mais. Então, ó, a gente observa que as figuras são diferentes. A gente estava olhando, na verdade, a gente estava olhando uma face desses, que a gente chama desses poliedros, né? A gente estava olhando uma face dessas figuras que são espaciais, que pertencem a 3 dimensões, enquanto o quadrado, esses retângulos que estão aqui, pertencem a 2. Então, para saber corretamente o quanto cabe, lembra lá que a gente tinha usado aquela noção de contar quadradinho? Aqui a gente vai contar cubo. Na área a gente contava os quadradinhos e multiplicava, né? A quantidade de quadradinhos da base pela quantidade da altura, dava o todo. Aqui a gente conta quantos cubinhos de 1 por 1 tem. Isso que a gente vai multiplicar a quantidade da base pela quantidade da altura pela quantidade da profundidade. Com isso a gente vai conseguir calcular uma coisa que a gente chama de volume, que é o quanto preenche de espaço. Ou seja, o que daria para a gente pensar como volume? Pega um copo e enche de água.
A água que está preenchendo esse copo seria esse volume, seria essa medida. Você pega um pote e põe sorvete, ou pega um pote e põe, sei lá, uma massa de bolo, alguma coisa dentro. O que acontece? Ele está preenchendo aquele espaço, e preencher o espaço é gerar volume. Beleza. Opa, pulei aqui sem querer. Então, como que a gente vai calcular na prática isso, né? A gente vai fazer a multiplicação para a gente contar esses cubinhos, né? Para a gente não ficar 1, 2, 3, 4. A gente vai multiplicar a base, que é a medida horizontal, ó, tá aqui, ó, 50 centímetros, pela medida vertical, que é a altura, e o resultado pela medida que a gente chama de profundidade, que mais para frente a gente vai usar ela, a gente vai entender ela como base também, e vai ter uma figura que vai gerar uma área, e a gente vai multiplicar ela pela altura e vai obter o volume. Mas por enquanto a gente chama isso de profundidade. Então a gente tem três medidas agora: a base, a altura e a profundidade. Então o volume ele é base vezes altura vezes profundidade. Quanto que é a base aqui? 50. Quanto que é a altura? 40. Quanto que é a profundidade? 10. Então a gente põe 50 vezes 40 vezes 10. Isso eu estou calculando para aquele primeiro pote que a gente achava que era maior. Vamos ver se ele é maior mesmo. Então, base vezes altura vezes profundidade, 50 vezes 40 vezes 10. 50 vezes 40 deu 2.000. E 2.000 vezes 10 deu 20.000, nesse caso, centímetros cúbicos. Área é centímetro quadrado ou metro quadrado e volume é centímetro cúbico ou centímetro quadrado. A gente vai ver que tem uma outra medida de volume também que chama litro, mas é mais para frente. Beleza, então cheguei que esse primeiro, que eu achava que era maior, ele tem 20.000 centímetros cúbicos. Vamos para esse terceiro aqui, né? Para o outro que a gente achava que era menor. Mesma coisa, base vezes altura vezes profundidade. Então, ó, base 50, altura 20, profundidade 60. Então, multiplica essas três coisas. 50 vezes 20 dá 1.000. 1.000 vezes 60 dá 60.000. O que a gente percebe? Que o volume do primeiro, que a gente achava que era maior, na verdade ele é menor que o volume do segundo. Portanto, o pote que cabe mais sorvete é o segundo pote. Então a gente tem que aplicar a medida, a gente tem que aplicar o conceito certo, a necessidade certa. Quando eu quero saber que área minha casa vai ocupar, qual é o maior terreno que tem a maior área, eu uso medida de área. Agora, nesse caso, eu quero saber onde cabe mais alguma coisa, onde cabe mais líquido, onde cabe mais comida, onde cabe mais várias coisas. Então a gente tem que ter essa medida de que cada problema a gente resolve ele de uma forma. Nesse caso, só a área não nos dá uma medida exata, a gente precisa do volume, que é uma coisa mais complexa que a gente vai colocar uma medida a mais para poder fazer. Então, outra maneira de calcular o volume é se a gente multiplicar o que a gente chama de área da base pela altura. Então, observa, a gente tem aquele mesmo cubo, só que em vez de eu multiplicar aqui, ó, medida horizontal pela medida vertical pela profundidade, a gente vai fazer o quê? A gente vai observar que dentro dessa figura, aqui embaixo, ó, a gente tem um retângulo. E como que calcula a área do retângulo? Base vezes a profundidade, nesse caso, né? Que seria base vezes a altura, só que como ele está deitado, essa medida aqui do lado, ó, é a profundidade. Então, base vezes profundidade dá a área desse retângulo aqui de baixo, ó, da área dele. E se a gente multiplicar pela altura, o que a gente vai ter? Área da base vezes altura. Área da base é o quê? É base vezes profundidade. E altura? Altura é altura mesmo. Já era da figura. Então, o que eu fico? Eu fico com base vezes profundidade vezes altura, que é a mesma coisa se a gente mudar a ordem da multiplicação, que não altera o resultado da conta, é a mesma coisa que base vezes altura vezes profundidade, que se a gente olhar no slide anterior aqui, ó, é exatamente como a gente calcula a medida do volume. Então, se derem uma base, uma figura embaixo, né, que a gente chama de base, e mandarem vocês calcular e a altura e mandarem vocês calcular o volume, é só você pegar essa área e multiplicar pela altura que você vai ter o volume também. Beleza, vamos continuar aqui para a próxima figura. Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem exemplos de como calcular. Tem um exemplo com as medidas e outro exemplo com a área da base. Vamos lá. Então, vamos lembrar que o volume, eu vou chamar de V, ele é igual
A medida horizontal, que é essa daqui, né? Deixa eu só colocar uma tabelinha aqui do lado, como eu sempre faço. Então, a base, ela vai ser 11 metros, né? Porque é a medida horizontal. A base é a medida horizontal. Agora, a medida vertical é a altura. Então, a altura é igual a 5 metros. E agora, a profundidade, que é essa medida aqui. Profundidade, que eu vou abreviar como prof, é 7 metros. E agora como que a gente calcula o volume? Volume é igual a... Deixa eu colocar mais para cima esse daqui. Volume é igual a... Vou chamar o volume só de V para não precisar ficar escrevendo volume toda hora. Volume é igual a base, né? Base vezes altura vezes profundidade. Você vê só prof aqui. Então é base vezes altura vezes profundidade. Beleza. Volume, a base vale 11. A altura vale 5 e a profundidade vale 7. Beleza. 11 vezes 5 é 55. Nesse caso, como eu estou fazendo uma unidade de metro por uma unidade de metro, isso aqui vai resultar em metro quadrado. Beleza. Aí, 55 vezes 7, eu vou apelar para a calculadora, porque ninguém merece fazer uma conta dessa, né? Dá 385. Então, V é igual a 385. Como eu estou multiplicando metro quadrado por metro, então isso dá metro cúbico. Então esse é o volume dessa figura, desse paralelepípedo aqui, né? Uma figura que ele tem um formato de cubo, mas não tem três lados iguais. A gente chama ele de paralelepípedo. Beleza. Agora ele dá essa outra figura e pede para a gente calcular o volume, né? Essa daqui. Só que nessa daqui eu não tenho as medidas laterais. O que, que eu tenho? Eu tenho a área da base. O que, que a gente vai fazer? Lembrar também que o volume ele é igual a área da base, que eu vou chamar de AB, vezes a altura. Beleza. Quanto que vale a área da base? Vamos anotar aqui do lado. A área da base é igual a 25 centímetros quadrados. Quanto que é a altura? A altura é igual a 4 centímetros. Tá indicado na figura, né? A gente pode olhar aqui, ó. Altura, 4 centímetros e área da base, 25 centímetros. Beleza. Vamos lá. Volume, substituir a área da base por 25 centímetros quadrados. E a altura, a gente substitui por 4 centímetros. Beleza. 25 vezes 4, isso dá 100. Centímetro quadrado por centímetro, isso dá centímetro cúbico. Então, o volume dessa figura é 100 centímetros cúbicos. Beleza. Agora tem uns exemplinhos aqui que eles são mais complicadinhos porque a gente tem que desmembrar essas figuras em partes, né? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou criar outras duas figuras a partir dessa, né? E depois, no final, eu somo o volume das duas, vai dar o volume dessa figura que eu quero. Separei as duas figuras aqui, então eu peguei essa parte de cima e trouxe para cá, e essa parte de baixo eu trouxe para cá. Então a gente só vai transportar as mesmas medidas, né? Esse lado aqui vale 5, esse lado aqui da frente vale 12, essa altura vale 3. Beleza, para essa figura tá tudo ok. Nesse daqui, o que, que a gente tem? Ó, esse lado aqui, ó, vale 2. Esse lado de cima vale 4. Por consequência, de baixo também vai valer 4. Que não, ele não está marcado aqui na figura, né? Mas seria como se eu tivesse cortado ela. E é tudo proporcional, do mesmo tamanho. E essa profundidade que está aqui, ó, de 5, ela é a mesma que está aqui, que é a mesma que está aqui, ó. Então, esse lado aqui também vale 5. Agora é só a gente calcular o volume, né? Deixa eu apagar as informações que são desnecessárias aqui. Deixa eu só dar um zoom. E apagar esse 4 aqui, que ele não é necessário nessa figura. Beleza? Então, ó, a gente tem o que? Para essa figurinha menor aqui, deixa eu separar com uma barrinha aqui, ó. Para essa figurinha menor, a gente tem base medindo 4, altura
Vou colocar só alt. É igual a... Eu coloquei errado, coloquei o T antes da altura. A gente tem valendo 2. E profundidade a gente tem valendo 5. Então vamos calcular o volume aqui, ó. Volume é igual base vezes a altura vezes a profundidade. Volume 4 vezes 2 dá 8, vezes 5. Volume 8 vezes 5, 40. Como eu não especifiquei a unidade de medida, então é 40 só. Se tivesse colocado centímetro ou metros, aí teria que colocar a unidade de medida. Bom, nessa outra figura agora, ó. Vamos lá. A base. Se a gente olhar bem, a base está aqui, ó. Ela vale 12. A altura 3 e a profundidade 5. Então, ó, base vale 12. A altura vale 3 e a profundidade vale 5. Só multiplicar agora. Volume é igual a base, que é 12, vezes a altura, que é 3, vezes a profundidade, que é 5. Volume. Vamos lá, 3 vezes 5, 15. Então é 12 vezes 15. 10 vezes 15 daria 150. Mais 2 vezes 15, que é 30, então é 180. Então, o volume é igual a 180. Só fazer essa continha de cabeça, que 12 vezes 15, só fazer essa continha caso você tenha ficado em dúvida. Que eu fiz de cabeça mesmo. Agora, respondi a questão, a resposta é não, porque ele quer saber o volume total. Então, tem que somar o volume dessas duas figuras. Então, a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu separar aqui embaixo. Então, eu sei que o volume total, né? O volume total, ele vai ser 180 mais 40. Bom, 80 com 40 dá 120, então isso daqui dá 220. Esse é o volume total dessa figura. Agora, a gente vai para essa outra, que a ideia é basicamente a mesma, né? A gente dividir a figura em partes. Eu vou fazer um corte aqui e vou marcar as divisões que eu fiz aqui. Então, galera, terminei de fazer aqui, de separar as duas figuras, né? Se a gente observar aqui, ó, essa parte de cima é esse daqui, desse T, e aqui é a parte de baixo do T, o tronco dele. Beleza. Agora, quais vão ser as medidas, né? Ó, vamos olhar aqui, ó. Esse 6 é essa medida lateral aqui, ó, da parte de baixo, né? Então, eu posso dizer que aqui a altura é 6. Vou colocar aqui, eu posso colocar aqui, tanto faz. Do outro lado. A parte de baixo aqui, ó, é 3. É a base, né? A base é 3. Já a profundidade aqui, ó, é 2. Então, 2. Como a figura, a gente está considerando uma figura só, um T só, essa mesma profundidade 2, ela também está aqui, também está aqui. Então, ela vai aparecer aqui também, ó. Agora, todo esse pedaço aqui, ó, ele é o mesmo tamanho desse outro pedaço de cima aqui, vale 15. Então, a gente vem aqui, ó, e bota 15 na base. Agora, a altura, ó, se a gente olhar aqui 4, esse lado é paralelo, também vai ter 4, esse outro também vai medir 4. Então, isso daqui, ó, 4. Tanto faz colocar desse lado ou colocar do outro. Beleza, agora a gente precisa calcular os volumes e depois somar. Vamos lá, primeiro desse daqui, ó. Deixa eu só colocar uma barra aqui para separar. Ficar mais pro meio, mais para cá. Tá, então, vamos lá. Quem é a base? Base é o 15. Quem é a altura? A altura é o 2. Não, desculpa, é o 4. Aqui, ó. 4 altura. Quem é profundidade? Profundidade é o 2. Beleza. Como calcula o volume? Volume é base vezes altura vezes profundidade. Então é 15, que é a base, vezes 4, que é a altura, vezes 2, que é a profundidade. Beleza. Volume 15 vezes 4. 15 vezes 2 é 30, vezes 4 é 60. Vezes 2. Volume 60 vezes 2 dá 120. Beleza. Achei um pedacinho aqui do volume, né? Vamos pro próximo. Próxima figura. Quem é a base? A base é o 3. Quem é a altura? A altura é o 2.
Quem é... Não, desculpa, a altura é o 6. Aqui, ó. A altura é o 6. Quem é profundidade? Profundidade é o 2 aqui, ó. Então agora é só a gente fazer essa continha, né? Volume, base vezes altura vezes profundidade, 3 vezes 6 vezes 2. Volume é igual a 3 vezes 6 dá 18, vezes 2. 18 vezes 2, 8 com 8, 16. 20, 2 vezes 10, 20. Então isso dá 36. Beleza, resolvi o problema? Não, porque eu quero o volume de todo esse T. Então eu tenho que somar o volume do corte do T, né, que é essa parte de cima aqui, com esse outro volume aqui, da parte da base. Então vamos lá, volume total, né? Volume total, ele vai ser... Calma aí, deixa eu apagar e fazer bonitinho aqui. Volume total, ele vai ser igual 120, que é o volume da parte do corte, mais 36, que é a basezinha ali. Então, o volume total... Bom, 20 com 30 dá 50, com mais 100, 150, com mais 6, 156. 156. Então, esse é o volume dessa figura. Então, espero que tenha ficado claro. Essa parte ela é bem tranquila, é só multiplicar as medidas, não tem muito segredo, é só prestar atenção para não fazer coisa errada. Quando a figura for composta por outras figuras mais simples, você separa nessas figuras mais simples, calcula o volume, depois junta, depois soma esses volumes. Beleza, vamos para a unidade de medida volumétrica. Ou seja, existe dois tipos. Lembra lá que eu falei metro quadrado, centímetro quadrado? Estou falando isso desde o começo. Então tem uma unidade de medida para volume. Tem duas principais que são mais usadas no Brasil e no exterior. Só os Estados Unidos e alguns outros países que não adotam muito essas medidas. Elas fazem parte do que a gente chama de Sistema Internacional de Pesos e Medidas, que é um instituto que fica lá na França. Ele é responsável por medir essas coisas, por saber quanto que vale um quilo, quanto que vale um segundo. Então, assim, tem toda essa noção de quanto que vale cada coisa. E 1 metro cúbico, chegou-se à convenção de que o que é 1 metro cúbico, né? É você multiplicar um quadrado, você pegar um cubinho, aqui, um cubo, que tem... Opa, calma aí. Então é você multiplicar um cubinho que tem 1 metro quadrado por 1 metro quadrado por 1 metro quadrado. Certo? Ele tem 1 em todas as medidas. Aí diz que o volume que esse cubo preenche, né? Que ele preenche um volume, não uma área. O volume que ele preenche vai ser 1 metro cúbico. Falaram isso, né? Porque antigamente as medidas variavam conforme o rei. Então, por exemplo, antigamente se usava uma medida chamada palmo. Então, toda vez que o rei morria e tinha outro rei, ia lá alguém tirava a medida, pegava aqui desse polegar até o dedão do rei, e essa passava a ser a nova medida do palmo. Então, para acabar com isso, eles criaram as medidas de metro, centímetro, decímetro, e por consequência apareceu a medida de área, que é o metro quadrado, centímetro quadrado, e a medida de volume, que é o metro cúbico. Só que tem um outro jeito, que esse não, ele não é o oficial, mas ele é reconhecido pelo sistema internacional, porém não é o oficial, que é o litro. E o litro, ele é bastante usado para medir líquido, né? A gente compra lá 1 litro de refrigerante, 1 litro de álcool, 1 litro de alguma bebida. Então, galera, aqui a gente tem essa tabela que eu preparei. Ela é bem tranquila de usar, ela é facinha de entender para a gente poder fazer as conversões, né? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu estou em metro cúbico e quero passar para centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Depois desse resultado eu multiplico por 1000 de novo, porque saindo do metro cúbico, multiplico por 1000, chego no decímetro cúbico. Aí eu multiplico o decímetro cúbico por 1000, chego no metro cúbico. E do metro cúbico, se eu quiser passar para milímetro cúbico, eu posso multiplicar por 1000 de novo. E para fazer o caminho inverso, sair, por exemplo, do centímetro cúbico para o metro cúbico, a gente vai fazer o seguinte: divide por 1000, chegou no decímetro cúbico, depois divide por 1000 de novo, chega no metro cúbico.
Então a conversão é dessa forma, né? E tem aqui a tabela do litro também, que é um pouquinho mais fácil de usar, né? Você tem 1 litro, quer chegar no mililitro lá, que é a nossa famosa ml. Então você multiplica por 1000, chega no decilitro, multiplica por 1000, chega no centilitro, e multiplica por 1000 de novo, chega no mililitro. Então você tem que multiplicar, por 1000 não, desculpa, é por 10 isso daqui. Aqui no litro é por 10, é tudo por 10. Então, você multiplica por 10 a primeira vez, chega no decilitro, multiplica por 10 a segunda, multiplica o resultado por 10, chega no centilitro, e multiplica o último resultado por 10, chega no mililitro. Beleza, para fazer o caminho contrário é só dividir por 10. Vamos fazer um probleminha agora? E a gente vai usar essa relação aqui com regra de 3, né? Que 1 metro cúbico vale 1000 litros. Vamos lá. Então, aqui, ó, ele está mandando a gente determinar esse resultado. Então, a gente tem 7,29 centilitro e quer saber quanto isso vale em centímetros cúbicos. Primeira coisa, a gente vai passar esse centilitro para metro cúbico, para litro. Então, vamos olhar aqui a tabela. Ó. De centilitro para litro, eu vou dividir por 10, depois vou dividir por 10 de novo. Então, vamos lá. 7,29 centilitro. Ele vai ser igual a 7,29 dividido por 10. Só que de centilitro, eu andei uma casa, fui para o decilitro. Decilitro. Beleza. Como vocês sabem, quando a gente divide por 10, a casinha da vírgula só anda uma casinha para a esquerda, né? Então é 0,729 decilitro. Vou colocar aqui do lado, né? Para não ocupar tanto nosso espaço. Então é 0,729 decilitro. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai transformar decilitro em litro. Então é 0,729 decilitro igual a 0,729 sobre 10 litro. Né? Que eu vou colocar esse L bonitinho aqui. Se a gente olhar bem, ó, para passar do decilitro para o litro, é só dividir por 10. Então vamos fazer isso. Ó. Beleza. Quando a gente divide por 10, a casinha só anda. Quando divide por 10, a vírgula anda uma casinha para a esquerda. Então é 0,0729 litro. Beleza, cheguei no litro. Agora a gente tem que fazer regra de 3. Porque a gente sabe que 1 metro cúbico vale 1000 litros. Então, 0,0729 litro vale quantos metros cúbicos? Que a gente vai chamar aqui de X. Bom, é só fazer essa multiplicação em cruz, né? 1 vezes 0,729, x vezes 1000. Então, 1 vezes 0,0729 é igual a x vezes 1000. Bom, passar esse 1000 dividindo aqui, né? 1 vezes 0,729 vai dar isso mesmo. Então, x é igual a... Calma aí, deixa eu fazer por partes aqui, né? Esse 0,729, ele fica... 0,0729 ele fica normal, né? Porque multipliquei por 1, não muda nada. X vezes 1000 dá 1000x. 1000x. Beleza. Vou passar esse 1000 dividindo, né? Porque ele está multiplicando x. E vou inverter os lados, né? Então x, o 1000 passou multiplicando. Passou dividindo, quer dizer, 0,0729 dividido por 1000. Beleza. Deixa eu só apagar esse pedaço aqui para a gente continuar a conta aqui do lado, né? Vou colocar uma setinha aqui para cá. Então, como eu estou dividindo por 1000, então, lembra lá que dividir por 10 anda uma casinha para a esquerda? Como o 1000 tem 3 zeros, então eu vou andar 3 casinhas para a esquerda. Então isso vai ficar 0,123,729. Então ele estava aqui, andou 1, 2, 3, parou aqui. Litro, centímetro cúbico. Não, desculpa, metro cúbico, né? Então eu saí do litro e cheguei no metro cúbico. Beleza. E agora?
como que a gente faz? A gente quer em centímetro cúbico. Agora é só a gente aplicar a conversão de novo, né? Eu vou fazer em outra página aqui só para não ficar muito poluído. Então vou copiar isso daqui. Vamos agora para a página nova aqui, ó. Então a gente quer transformar isso em centímetro cúbico. Vamos dar uma olhada. Centímetro cúbico, certo? Centímetro cúbico. Vamos olhar na tabela, ó. Pá. Aqui, ó. Então de metro cúbico para centímetro cúbico eu multiplico por 1000, depois multiplico por 1000 de novo. Então agora a gente quer passar de metro cúbico para centímetro cúbico. A gente já converteu para metro, agora a gente precisa chegar no centímetro cúbico. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na tabela. Ó. Então, para passar de metro cúbico para centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000 e depois multiplicar por 1000 de novo. Vamos lá. 0,0007 vezes 29 metro cúbico é igual a 0,0007. Opa, aqui não tem um ponto não. E errado é 29 vezes 1000 para chegar em decímetro cúbico, né? Só que como depois eu vou ter que multiplicar por 1000 de novo, então eu já vou multiplicar direto aqui, ó, vezes 1000 para chegar em centímetro cúbico, que é o que a gente quer. Beleza. Se a gente fizer aqui, ó, quando eu vou multiplicar por 1000, vamos fazer esse pedaço aqui primeiro, depois a gente multiplica por 1000 de novo. Então quando eu multiplico por 1000, multiplica. Na outra a gente estava dividindo, quando a gente dividia, a gente dividia por 1000, por 10, a gente andava com a vírgula para a esquerda. Agora que a gente vai multiplicar, a gente vai andar com a vírgula para a direita. Então, ó, multiplico por 1000, eu conto quantos zeros? Eu tenho 1, 2, 3 zeros. Então eu vou andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, isso vai ficar, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai parar aqui, ó. Então é 0,729. Aí esse resultado eu vou ter que multiplicar por 1000. Beleza. Como eu vou multiplicar por 1000, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita de novo. Então, ó, 1, 2, 3 vai parar aqui, ó. É 729 centímetros cúbicos. Então lembra lá no começo qual que era o problema? 7,29 centilitros. Então 7,29 centilitros é igual a 729 centímetros cúbicos de volume. Beleza, agora vamos para outra aqui, ó. Essa outra, deixa eu só passar uma barrinha aqui para a gente poder usar essa tela depois. Nessa outra, ele pede o seguinte: ele pede para a gente calcular passando de decímetro cúbico para ml. Então, ó, se a gente olhar na tabela, decímetro cúbico está aqui, ó. ml está aqui. Então, primeiro eu vou pegar esse valor, dividir por 1000, vou chegar em metro cúbico. Depois eu vou multiplicar por 10 3 vezes para chegar no ml. Vamos lá. Primeiro é 22,75 decímetro cúbico vai ser igual a 22,75 dividido por 1000. Isso é metro cúbico. Beleza, fazendo essa continha aqui, né? Se eu divido por 1000, eu ando com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. Então vai ficar 0, 1, 2, mais um 3. 0,02275 metro cúbico. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso em ml. Então, primeiro a gente vai usar a regra de 3, né, para transformar metro cúbico em litro. Que 1 metro cúbico
é igual a 1000 litros. 1000 litros. Então vamos lá. Regrinha de 3, então é 1 metro cúbico tá para 1000 litros, assim como 0,0275 metro cúbico tá para x. Nesse caso, x vai ser dado em litro. Então agora é só a gente fazer a continha aqui, né? 1000 vezes isso, né? Então é 0,02275 vezes 1000. Que aí vai ser igual a x vezes 1, que dá x mesmo. Então já vai dar direto o x que a gente quer, só para resolver essa continha, né? Se eu estou multiplicando por 1000, eu vou andar 1, 2, 3 casinhas com 0 para a esquerda. Então, 1, 2, 3, dá aqui, ó, 22,75 litro. Certo? Então, agora esta é a medida em x é essa quantidade de litros, né? Então agora eu tenho que transformar litro em, vamos olhar, em ml. Então eu tenho que, olhando aqui, ó, estou no litro, quero chegar no ml, vou multiplicar por 1000 3 vezes. Vamos lá, fazendo a outra página aqui, ó. Então eu tenho 22,75 litros. E vou chegar que eu tenho 22,75 vezes 10, 3 vezes ml. Beleza. Vou colocar um igual aqui. Bom, se eu tenho um número e multiplico por 10, a gente vai andar com a vírgula uma casinha para a direita. Então vai ficar 22, anda uma casinha, 7,5. Isso sobrou, eu fiz essa conta aqui, né? Agora eu preciso multiplicar por 10 de novo, depois por 10 de novo. ml. Beleza. Vamos lá, como eu vou multiplicar por 10, eu vou andar com a casinha, com a vírgula, uma casinha para a esquerda. Para a direita, desculpa. Então é 22, não. 22,7, 227, andei com uma vírgula 5, aí põe 0 aqui. Como não tem nada, eu vou botar um 0 na frente, então, mas nem precisa colocar vírgula 0 na verdade, né? A gente pode só omitir isso daqui. Vezes 10 ml. Então, agora eu vou multiplicar por 10 de novo. Então eu vou andar com essa vírgula imaginária, né, que ela não está representada aqui, uma casinha para a esquerda de novo. Então o que vai acontecer? Vai ficar 22,750,0. Só como eu não preciso colocar esse zero que está aqui, né, eu só posso omitir ele. Isso vai ficar ml. Então se você... tô em dúvida, não entendi muito bem esse método. Multiplica por 10, depois por 10, por 10 de novo, você vai ver que vai dar esse mesmo valor. Então, a gente tinha 22,75 decímetro cúbico. Então, 22,75 decímetro cúbico é igual a 22.750 ml. Beleza, então esse é o resultado. Dessa parte é importante a gente saber usar a tabela, ter essa noção de quando divide, quando não divide, essa noção de que uma unidade é maior que a outra. Então, os exercícios vão estar em torno disso e em torno de calcular o volume, não são tão difíceis. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E vejo vocês na próxima semana.